Em primeiro lugar, é importante que tenha claro, todo mundo tenha claro em mente que nós não somos donos da verdade, nem possuímos uma bola de cristal que vai ser capaz de dizer exatamente como vai ser o futuro. O que nós estamos passando para vocês é um conjunto de crenças que nós carregamos no nosso grupo e que nós chamamos de 4 Cs. C podia ser C de caminho, né? Que seriam os 4 caminhos que devem ser perseguidos para que as empresas consigam ter sustentabilidade, lucratividade, apesar da crise e de novas crises que virão aí pela frente. Então eu vou começar falando sobre o primeiro caminho, que é o caminho que leva em conta as relações da empresa com os seus colaboradores. E aí, no caso, são tanto colaboradores internos quanto colaboradores externos. Primeiro, vamos falar a respeito dos colaboradores internos, nossos funcionários. Esse caminho, que é o caminho que passa pelo relacionamento com os funcionários, a nosso ver, deve ser um caminho marcado por relações fundamentadas na confiança e no alinhamento de propósitos. O que nós estamos querendo dizer com isso é que uma organização em que o nível de confiança existente internamente é elevado, essa organização tem todas as condições de obter muito mais performance do que uma organização que paga o imposto da desconfiança interna. Relações baseadas na confiança e que levam os propósitos alinhados até a base são organizações que vão ser capazes de responder com agilidade e com autonomia a todas as questões que surgirem nas suas relações com o mercado. Na medida em que as pessoas da organização lá na ponta estiverem alinhadas com o propósito da organização, confiarem em seus líderes em todos os níveis e tiverem autonomia para tomar suas decisões, é muito provável, é quase certo que as decisões que essas pessoas vão tomar lá na ponta serão as mesmas que os líderes do primeiro escalão tomariam, ou até melhores. O outro ponto importante que nós também acreditamos que vai ocorrer é a desmistificação do trabalho remoto. Essa crise foi muito importante para mostrar que é possível, sim, trabalhar remotamente, com qualidade de vida, com redução do estresse motivado pelo trânsito, principalmente nas grandes metrópoles, com a redução dos custos pessoais para sair de casa e ir até um local onde a pessoa vai passar o dia inteiro, depois voltar para sua casa. E é um custo não só da saúde, como também financeiro, né? Além disso, há a questão dos custos corporativos envolvidos. Os grandes escritórios, principalmente aqueles que ficam situados em locais onde o aluguel é um aluguel significativo, poderão, com isso, ter condições de reduzir seus custos e repassar isso para os preços, tornando mais acessíveis e mais competitivos os seus produtos. Outro aspecto que também deve ser muito bem olhado pelos líderes é a significativa atenção na redução do volume de estresse que está sob controle, sob gestão dos líderes da empresa. No ano passado, no final do ano passado, nós fizemos uma apresentação, igualmente promovida pelo Instituto de Engenharia, onde nós apresentamos um estudo feito com líderes das mais diversas empresas e onde nós pudemos perceber que a cultura come cerca de 55% da estratégia. E, basicamente, essa mordida é provocada pela forma como a organização, através de seus líderes, administra a carga de trabalho das pessoas e em que medida esses líderes se comportam com seus liderados de uma forma que os motiva, que os engaja ou que os estressa e os desengaja. O estresse provocado por essa situação que nós estamos vivendo agora acende na cabeça das pessoas a luz a respeito daquilo que é válido para a vida delas. Trabalhar numa empresa onde a carga de trabalho afeta a relação com a família e provoca doenças emocionais
que é o que nós vimos diagnosticando antes dessa crise, não é? Será algo que será impensável. As organizações que insistirem em estressar as pessoas com carga de trabalho descomunal, desproporcional ou com o comportamento dos seus líderes estarão fazendo uma opção pela mediocridade, porque aqueles que tiverem mais talento e empregabilidade serão os primeiros que deixarão as empresas. Agora, em relação aos fornecedores. As relações com os fornecedores deverão ser construídas para serem de longo prazo. E, para isso, elas deverão ser baseadas em diversos critérios de valor, e não apenas com base no preço. Muitas empresas hoje pisam na garganta dos fornecedores, sufocam os fornecedores, utilizam leilões reversos, que extenuam o fôlego financeiro dos fornecedores e se esquecem que basta uma crise como essa para a cadeia toda se romper e se tornar impossível para muitas empresas, inclusive de grande porte, conseguirem manter as suas operações porque fornecedores chaves foram sufocados, não formaram reservas e, portanto, nesse momento crítico, não conseguem responder pelo fornecimento requerido. As relações deverão se tornar verdadeiras alianças. Alianças nas quais o fornecedor ajuda o seu cliente a resolver as suas fragilidades. Mas o contrário também ocorre, onde o cliente ajuda os fornecedores a resolverem as suas fragilidades. Então, uma empresa tem um conjunto de fornecedores e um conjunto de clientes. É essa coautoria de soluções que só existe quando uma aliança verdadeira acontece, é que vai ser o movimento necessário para que a sustentabilidade dos resultados e a resistência a novas crises ocorra de maneira não tão dramática, ou, aliás, não dramática como essa que nós estamos vivendo nesse momento. Nós já estamos recebendo notícias, foi publicado nesse final de semana, que alguns grandes fornecedores e alguns grandes clientes já estão oferecendo linhas de crédito para seus fornecedores e para seus clientes. Nós temos notícia que a Braskem e a Vale disponibilizaram R$1 bilhão em linhas de crédito para os seus fornecedores. Temos notícia também de que a L'Oréal, a Unilever e a Via Varejo anteciparam pagamentos das duplicatas para gerar fôlego financeiro para seus fornecedores. Esse é um pequeno movimento, ainda um espasmo provocado por essa crise, mas esse é o movimento que deveria acontecer naturalmente. Vai ser muito complicado lá no futuro a gente conseguir entender que um fornecedor tenha que receber a sua duplicata 90 dias após o mês e só com pagamentos feitos às terças e às quintas, desde que não caia no ano bissexto ou coisa do gênero. São relações ganha-perde que não vão durar. Né? O que nós também imaginamos é que os fornecedores instalados no país provavelmente deverão ser privilegiados, porque isso promoverá a geração de empregos aqui no Brasil e não no exterior. Terceirizar o fornecimento de insumos estratégicos para outro país provavelmente será algo que por muito tempo vai ficar marcado na vida das empresas. Passamos agora para o lado direito, para a relação que nós temos com os nossos clientes. Né? O que nós temos com os nossos clientes hoje é diferente daquilo que deverá ser se de fato essa crise provocar o impacto que a gente imagina que vai provocar. As relações com os clientes também precisarão ser construídas para serem de longo prazo. Sempre terão clientes de oportunidade, mas as relações precisarão ser construídas para que resistam ao longo prazo. Vai ser necessário que as empresas tenham clareza de quais clientes de fato ela quer manter, com quais clientes de fato ela quer estar presente no seu longo prazo. Para que isso aconteça, as relações também com os clientes deverão ser baseadas em diversos critérios de valor para ambas as partes, e não somente com base no preço.
o aprendizado que o cliente faz para o fornecedor, o aprendizado que o fornecedor proporciona ao cliente, a cumplicidade de ambos, o cliente percebendo que o seu fornecedor olha para o seu foco e não com foco nele, cliente, é que vão promover reduções nas fragilidades de toda a cadeia produtiva. Compartilhar valor, portanto, será um elemento diferencial muito importante, muito maior do que o preço. Ser um fornecedor prestigiado não vai significar que você tem o menor preço. O preço vai ser apenas um dos componentes e nem sempre será o mais importante. Nós estamos vendo agora o quanto é vital a disponibilidade e o fornecimento. Então, olhar para o foco do cliente, não com foco no cliente, será a chave na relação que nós teremos com os nossos clientes. Examinando agora o terceiro caminho, que é o caminho caixa. O caixa precisará ser um ativo garantidor da continuidade das operações da empresa. É óbvio que essa não será a última crise, porque ela não foi a primeira, e porque nós temos percebido que o intervalo entre crises vem sendo reduzido com o passar dos anos. Essa enorme globalização, quase que instantânea, nos mostrou a velocidade com que um problema que aconteceu na outra ponta do globo chega até nós. O caixa das empresas é o único garantidor, e quando a gente chama de caixa, nós estamos falando de reservas mesmo, nós estamos falando em numerário. Esse numerário pode ser notadamente de natureza financeira, mas ele pode ser também de natureza de existência de estoques para um determinado volume de operações. Esse caixa deve ser um caixa também resultante dessa relação de longo prazo com os fornecedores, mas, acima de tudo, nós descobrimos que quem está mais tranquilo de caixa nesse momento está tomando decisões mais serenas, está sendo capaz de planejar o futuro e de não sofrer tanto assim quanto aqueles que têm caixa para 20 dias, para um mês apenas. A falta de caixa é o que quebra as empresas. Mas, infelizmente, não adianta nesse momento contar com as soluções mágicas que algumas empresas oferecem, de arrumar empréstimo a juros exorbitantes, de fornecer serviços caríssimos de consultoria para alongar passivos. Esses passivos vão ter que ser pagos lá na frente. O caixa ele é consequência da relação que nós temos com os nossos funcionários, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. E, acima de tudo, ele será consequência de um item que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que é a cultura da empresa, é a forma como ela lida com o dinheiro, como ela lida com a sua liquidez, como ela lida com todo esse contexto envolvido. As reservas precisarão ser criadas e gerenciadas com muita cautela. Aquele velho ditado, empresário rico e empresa pobre, provavelmente é algo que deve fazer parte de um passado que dificilmente vai ter lugar no nosso futuro. O caixa é para ficar na empresa e não no bolso do empresário, não é? Por fim, eu deixei para falar sobre a cultura, porque a cultura não é um caminho isolado, ele é um caminho que nesse gráfico vocês percebem que ele está no centro de tudo, porque ele interfere na relação com os colaboradores internos e externos, nas relações com os clientes e na forma de geração de caixa. Cultura é a alma da empresa, cultura é o cérebro, cultura é aquilo que move uma organização, né? Então, os lucros, que são o objetivo das empresas, pelo menos as que têm finalidade de lucrar, não é? Esses lucros devem ser resultantes da alta performance sustentável, que só se consegue através de uma equipe engajada e uma equipe liderada por líderes capazes de criar um estado emocional que leve as pessoas a fazerem mais e melhor porque elas querem. Então, esse será o modelo de lucro sustentável que deverá permear as organizações que querem ter sustentabilidade ao longo do futuro, não é? E só uma cultura com esse tipo de visão
será capaz de formar times com esse tipo de perfil. Os lucros não deverão ser obtidos a qualquer custo, a custo de matar um fornecedor ou a custo de participar em negociações não éticas, e nem deverão ser perseguidos com qualquer risco de impor prazos de pagamentos que liquidem as finanças dos nossos fornecedores, risco de terceirizar no exterior só porque é mais barato, acabando com o emprego no Brasil, gerando emprego no exterior e aumentando a vulnerabilidade em momentos como os que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso será resultante de uma cultura que deverá permear as organizações, e não apenas um discurso. A colaboração será muito mais importante do que a competição. E isso vai valer para dentro da empresa e entre as empresas. Nós já falamos sobre cooperação quando nós falamos sobre os colaboradores e sobre os clientes. Esse ambiente de colaboração se tornará muito, muito mais importante do que sempre foi. Foi negligenciado, a competitividade acabou sendo exacerbada pela corrida atrás do ganho, do lucro, e não atrás da sustentabilidade e do lucro para o todo, e não apenas para um. Os resultados, portanto, deverão ser considerados em um cenário amplo. Resultados devem ser resultados para os stakeholders e não apenas para os shareholders. Será preciso criar métricas vinculadas a objetivos estratégicos da empresa, mas metas que sejam tangíveis, não apenas para gerar participação nos resultados para os funcionários, com base em cumprimento de metas, mas também métricas que digam respeito ao grau de satisfação do cliente, grau de satisfação dos colaboradores em trabalhar na empresa, grau de satisfação dos nossos fornecedores em atuar conosco. Esse conjunto de métricas é que será capaz de medir em que medida essa cultura está, de fato, sendo aplicada na prática. O ambiente das empresas precisará ser o máximo possível digital. E por quê? Porque só a utilização de mecanismos ágeis, como informações digitais, internet das coisas, banco de dados ágeis, CRMs, permitirão que as empresas atendam cada vez melhor o ser humano, que sempre será analógico. Então, o mindset digital nas empresas tem como finalidade permitir que as empresas consigam proporcionar uma qualidade, um atendimento e produtos que vão ao encontro dos desejos dos consumidores dessas empresas. Mesmo no ambiente business to business, na outra ponta não existe um muro, uma construção, existem pessoas. E as pessoas sempre serão analógicas. Esse é o desenho que a gente queria mostrar para vocês. Ele não tem nenhum conceito rebuscado, são coisas simples, mas são coisas que deveriam ser pétreas, deveriam ser a lógica natural de funcionamento das empresas. Mas isso foi negligenciado ao longo dos anos e a gente acredita que essa crise será forte o suficiente para sacudir um pouquinho a cabeça das pessoas e elas passarem a pensar nesses elementos daqui para frente. Eu termino aqui a apresentação. Eu gostaria apenas de deixar mais uma vez os nossos dados de contato antes de passar para responder as perguntas. Se após a sessão de perguntas alguém quiser enviar perguntas diretamente para nós, tem aqui o nosso e-mail, tem aqui o nosso telefone, para que vocês possam então entrar em contato conosco. Eu vou cortar agora o compartilhamento de tela para permitir que o Ricardo, o Fernando possam fazer o encaminhamento das perguntas. Opa, Vladimir, obrigado pela exposição, foi bem interessante. Aprendemos sempre com você, né? Antes de eu passar para as perguntas, permitiu, o presidente está conosco, eu vou passar a palavra para ele poder
falar um pouquinho sobre o evento. Bom dia a todos. Parabéns, Vladimir, foi excelente sua apresentação. Mas o Kenzo propôs fazer esse ciclo de reuniões, eu achei muito bom, porque nós temos que, na verdade, temos que administrar a crise que estamos passando e temos que, ao mesmo tempo, verificar o que nós podemos fazer hoje para, na hora da retomada, nós estarmos preparados. Essa crise, em um certo momento, vai terminar. Nós vamos ter que retomar. E quando eu falo nós, não é só as empresas, o Brasil. E nós temos que estar preparados para fazer como com pouco dinheiro, como com menos, fazer o máximo possível. Nós vamos sair de uma crise com mais desemprego, com mais necessidade de gerar serviço, vão ter poucos recursos, e os recursos vão ter que ser otimizados de alguma forma. Eu acho que a missão desse seminário é ver o que nós precisamos fazer hoje para estarmos preparados no fim da crise e dar uma retomada o mais rápido possível. Parabéns, Vladimir, mais uma vez, e muito obrigado a todos que estão participando desse webinar. Bom dia. Obrigado, Lafraia, pelo prestígio de vocês mais uma vez. Obrigado, Lafraia. Então, a primeira pergunta é do Luiz Zelf. No caso desse relacionamento com os fornecedores, você citou grandes corporações com movimentos encarando fornecedores e clientes como coparticipantes de seu mercado. Como você vê esse processo nas médias e pequenas empresas? Olha, Luiz, de fato sempre é muito mais fácil para uma grande corporação abrir o cofre, como fez a Braskem, como fez a Vale, e distribuir créditos no montante de R$1 bilhão para os seus fornecedores, não é? Mas as empresas médias podem contribuir com os seus clientes, aliás, desculpe, com os seus fornecedores, reduzindo as dramáticas condições de pagamento que são impostas, permitindo que os fornecedores não sejam obrigados a cumprir lotes pré-determinados de produtos, para que haja uma conversa um pouco mais íntima entre a empresa e os fornecedores, de tal maneira que algumas vulnerabilidades que são às vezes pequenas para as empresas clientes possam resolver vulnerabilidades que podem ser grandes para os fornecedores. Então não entra só dinheiro nessa história, entra também cooperação em desenvolvimento, cooperação em estudos de oportunidades conjuntas para o mercado. Então eu vejo que as grandes empresas vão colocar dinheiro, vão colocar créditos, mas as empresas de médio e pequeno porte poderão colocar know-how, poderão colocar aprendizado à disposição de toda a cadeia. Vou passar para a pergunta do José Bosco, que concorda totalmente a respeito do binômio Empowerment mais Trust como caminho para garantir os resultados superiores e sustentáveis. Já que comando e controle não funcionam mais, ainda bem, já era a hora, concordo contigo, Bosco. A peça que eu sinto falta é como garantir accountability. O que você acha que na prática precisa ser feito no desenho organizacional para garantir maior accountability? Bom, Bosco, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Você é uma pessoa privilegiada e me honra muito com a sua amizade, com o seu prestígio. De fato, accountability é uma questão que sempre fica de lado, né? As empresas pensam nas ações que vão levar as pessoas a se engajarem, mas esquecem de como fazer o accountability, né? Eu vejo isso como consequência natural, Bosco, de um modelo de liderança capaz de se transformar em alinhavador das relações entre os liderados. Um modelo de liderança capaz de fazer com que as pessoas sintam que os líderes esperam o melhor delas, genuinamente, né? Um modelo de liderança que leve as pessoas a sentirem que elas têm autonomia para decidirem e que as pessoas compartilham do propósito da organização. Isso fará naturalmente com que as pessoas lá na ponta tomem decisões mais rápidas e mais seguras, porque elas sentem que os líderes confiam nela, sentem que eles têm certeza que dela vai sair o melhor.
Então, eu não vejo como garantir isso através de um desenho organizacional, ou não vejo como fazer isso através de algum sistema, mas sim através de uma liderança muito mais participativa, muito mais de alinhavar as relações do que fazer comando, controle, etc. Uma outra pergunta do Luiz Zelf. Quando você fala do caixa ficar na empresa, você vê esse assunto como consciência do próprio empresário, ou você acha que o governo deveria taxar o capital saindo do caixa da empresa? Olha, Luiz, em princípio, eu sou bastante liberal. Eu acho que a visão liberal é uma visão que permite que as pessoas utilizem o bom senso na tomada de decisões. Eu sou contra qualquer tipo de interferência. Eu acredito, sim, que os empresários deverão tomar consciência de que ter reservas na empresa é muito mais importante do que ter reservas no cofre da família. Eu acho que isso é uma questão de consciência e as consequências dessa crise provavelmente vão cutucar fortemente aqueles que insistirem em manter as reservas dentro do seu caixa pessoal. Rezier, o que as pequenas e microempresas precisam fazer para vencer essa crise? Muitas já quebraram ou estão próximas disso. Rezier, infelizmente, o que nós estamos falando é para o daqui para frente, para o pós-crise. Não vejo como pequenas e microempresas que estejam em determinados segmentos mais críticos consigam sobreviver. De fato, muitas delas já quebraram ou estão próximas de quebrar. Aquelas que conseguiram paralisar as atividades, reduzir as despesas ao mínimo possível, ou manter a empresa simplesmente aberta, vão conseguir reabrir. Infelizmente, essa tua pergunta não tem uma resposta nesse momento. O que mais nós temos aqui? Mais uma do Rezier, o que os profissionais autônomos devem fazer nessa crise. Rezier, nossa empresa que eu digo a minha, é composta por pessoas que não têm vínculo empregatício. Nós somos sócios de um projeto, ou seja, nós somos pessoas que ou faturamos ou não temos dinheiro, né? Felizmente, nós pensamos como nós falamos já há muito tempo, e nós temos reservas para 2 anos na nossa empresa. Mas, independente disso, nós atuamos de maneira autônoma, nós precisamos frequentemente conversar com os nossos clientes e encontrar alguma alternativa de negócios. Nesse momento, os profissionais autônomos deveriam fazer contato com os seus clientes. Outra pergunta do Rezier, o que uma padaria ou pequeno mercado poderiam fazer para sobreviver a essa crise? Eu vejo que os pequenos mercados eles estão sobrevivendo, as padarias estão sobrevivendo porque as pessoas se deslocam um pouco e aí estão privilegiando comprar daqueles que estão mais perto de casa. Não acredito que os pequenos mercados voltados para atendimento básico dos consumidores irão sucumbir com essa crise. Uma pergunta do meu amigo Gomes de Matos, lá de Fortaleza. Como trabalhar a confiança para as pessoas estarem mais motivadas e produzirem mais nesse momento de incertezas? Muito obrigado, Gomes. Nós consideramos confiança como a junção de 4 elementos fundamentais. E o que nós pensamos não é fruto da nossa construção, é fruto da neurociência e fruto de um aprendizado muito bonito que nós tivemos com um neurocientista norte-americano chamado Dr. Paul Zak. Ele diz o seguinte: a confiança instalada nas pessoas depende de comportamentos dos líderes com os quais ela interage. E esses comportamentos têm 4 naturezas. São os 4 pilares da confiança. A autenticidade, ou seja, aquilo que eu digo de fato é aquilo que eu acredito. Não estou com um discurso do politicamente correto. Eu tenho autenticidade. Eu não preciso dizer tudo o que eu penso, mas aquilo que eu digo deve refletir o que eu penso. Então, a autenticidade é o primeiro dos 4 pilares.
O segundo pilar é coerência. Eu preciso cumprir o meu discurso, walk the talk. Eu preciso fazer aquilo que eu professo. Eu preciso praticar aquilo que eu prometo. Eu preciso cumprir a minha promessa. Eu preciso entregar aquilo que eu disse que iria entregar. Né? Então, além da autenticidade, existe a questão da coerência. Um terceiro elemento que deve existir por parte dos líderes é chamado de aceitação. Aceitação significa eu, como líder desse meu grupo, dessa minha equipe, eu aceito que as pessoas da minha equipe têm o direito de pensar diferente de mim, de agir diferente de mim. Não existe um único caminho para se resolver e para se conseguir bons resultados. Aceitar que as pessoas têm o direito de pensar e agir, têm o direito de ser diferentes de mim, já mostra para essas pessoas o quanto é possível confiar nessa relação. E por último, é o elemento que nós chamamos de abertura, que é o quarto elemento da criação de confiança, que é as pessoas precisam estar abertas, principalmente os líderes, para dar e para receber feedback. Não é? Abertos para contar a história toda, mas abertos para ouvir também todas as histórias das pessoas. Então são esses 4 elementos, Gomes: abertura, aceitação, autenticidade e coerência, que farão com que os liderados tenham em seu cérebro uma substância chamada oxitocina liberada e as relações de confiança sejam intensificadas. Próxima pergunta do Valmir Feltrin. É certo afirmar que o teletrabalho deixará de ser um benefício do RH para a continuidade de negócio? Acreditamos que sim, Valmir. O teletrabalho, pelo que nós pudemos apurar nesse quase um mês em que nós estamos trabalhando, todos nós estamos trabalhando com nossos clientes em teletrabalho, né? Ele mostrou que é possível você ter foco, você não ter interrupções, você trabalhar em horários que você tenha maior produtividade, você não jogar fora 3, 4 horas da sua vida em deslocamentos, deixa de ser um benefício do RH, passa a ser algo estratégico para a continuidade dos negócios. Eu tenho certeza absoluta, e tenho clientes que tinham dúvidas se deveriam usar o teletrabalho, haviam inclusive dúvidas seríssimas, e ao iniciar o teletrabalho foi possível perceber o quanto ele tem sido importante para as pessoas e para a organização. Pergunta do meu querido amigo Fernando Gourguet. Você acha que o home office será um padrão a ser adotado com mais frequência pelas empresas? Gourguet, acho que já respondendo no item anterior que o Valmir apresentou. Segunda pergunta, você acredita que a indústria global terá uma tendência mais nacionalista e protecionista após a pandemia? Gourguet, você colocou um ponto que parece que será um movimento. A gente não consegue entender com que velocidade ele vai acontecer, porque hoje ainda existe muita dependência, não é? Mas nós acreditamos sim que esse movimento que ocorreu fundamentalmente por causa de preço, de custo, ele deverá ser revertido. Imagine que nós vamos ter no nosso país, por uma hipótese, um aumento de 4 milhões de desempregados. Como é que nós vamos arrumar trabalho no Brasil se nós continuarmos prestigiando fornecedores de outros países? Antigamente, eu me lembro, quando eu tinha meu primeiro emprego, ainda na faixa dos 20 e poucos anos, a empresa onde eu trabalhava ela era verticalizada. Eu não estou querendo dizer com isso que as empresas deverão ser assim, mas foi fruto de uma visão do pós-Segunda Guerra Mundial do fundador da empresa, no caso era a empresa Bombril, né? Ele não queria ter dependências que pudessem colocar em risco a operação dele, porque era a vida dele, era a vida de todas as pessoas que ele empregava. Então, eu acredito sim, deverá haver uma tendência mais nacionalista, mais protecionista, inclusive com o risco de xenofobia, o risco de ver os estrangeiros como inimigos. Isso é alguma coisa que nós vamos ter que tomar muito cuidado. Mas eu acredito sim, haverá um movimento para reduzir essa dependência de países como China, como Índia, que detêm insumos para a área médica, etc. Henrique Bonetti,
as empresas com possibilidade de fazerem uso do delivery poderiam ter uma alternativa de sobrevivência, talvez até crescer. Concorda com isso? Sim, eu concordo sim. Ontem, inclusive, estava vendo um documentário de restaurantes que estão encontrando como uma alternativa usar empresas de delivery. No caso, um dos patrocinadores era o iFood, mas é sim uma possibilidade de delivery. Não só o restaurante, diversas empresas que poderão fazer o seu produto chegar até o cliente, sem que o cliente precise ir até a loja, não terão apenas uma condição de sobrevivência, mas terão, inclusive, alternativas para terem produtos com custos menos elevados, com custos mais acessíveis. Imagine se fosse possível você não precisar ter estoques em lojas esparramadas pelos diversos shoppings no país e você tivesse apenas uma loja virtual na qual você fizesse a encomenda ou tivesse uma câmera que pudesse, com o uso de tecnologia, tirar suas medidas e você, então, depois de um certo tempo, receberia seu produto em casa. Imagine o custo de manutenção das lojas, aluguel, condomínio de shoppings, estoques, etc, etc, etc. Acho que sim, o delivery fará parte de um futuro que já existe, mas será muito mais intensificado. Henrique Bonetti faz uma afirmação muito boa, que é o conceito do ganha-ganha. Parceiro tem que ser parceiro, não pode ser competidor. De pleno acordo, Henrique. Marcos Rodrigues, considerando que muitas empresas já estão em situação muito complicada de caixa e de solvência, quando você entende que é o momento adequado para que o empresário estude algo parecido como um plano de recuperação não judicial? Ou a partir de que momento ele deve buscar ajuda especializada para implementar um plano de renegociação ou de recuperação? Marcos, eu me permito nesse momento falar em nome das pessoas que fazem parte do meu grupo, na nossa empresa Best in Class. Infelizmente, existe um mercado não de recuperação judicial. A recuperação judicial é um mercado bastante organizado, que tem regras muito claras, mas existe um mercado de empresas que são chamadas de empresas recuperadoras de empresas, ou de turnaround, que nada mais fazem do que cortar despesas, cortar pessoas, alongar passivos com custos mais elevados para os seus clientes, encontrar dinheiro de fundos chamados de abutres a custos proibitivos. E, na verdade, esse movimento apenas provoca um momento de calmaria nas empresas. É como você ministrar analgésico para quem tem uma infecção. Fica um momento sem febre, um momento sem dor, mas ela vai chegar lá na frente. Só alongar passivo, só arrumar empréstimo a juros escaldantes para quem já está em situação complicada de caixa, em situação de quase insolvência, para quem os bancos fecham as portas, não é a solução. A solução é, sim, encontrar parceiros. Existem consultorias sérias capazes de fazer isso, e as empresas podem criar conselhos rápidos de conselhos consultivos, não de administração, que podem ajudar a fazer um plano de renegociação com os seus fornecedores, contar com o apoio dos seus próprios clientes e saírem dessa situação sem virarem reféns de agiotas e de fundos abutres. Então eu vou responder só do Carlos Cornélio, que é a última que me apareceu aqui, a questão do home office novamente, né? Que passa a ser não só uma opção, mas uma realidade que permite conduzir as atividades da empresa e novamente enfrentar cenários como esse, né? E aí a pergunta do Carlos é se eu acredito que já temos cultura suficiente para que a maioria dos colaboradores vivenciem essa nova realidade, se não será um momento de separar os homens das crianças. Carlos, obrigado de receber a tua pergunta, muito tempo que eu não vejo você, prazer em tê-lo novamente em contato. Isso está muito ligado ao conceito de liderança que nós falamos há poucos minutos atrás, quando nós falamos sobre a cultura, né? Não dá para a gente viver numa empresa com líderes tóxicos, mas também com liderados que encostam o corpo, né? Vai ser um momento de separação muito claro de joio e trigo, homens e crianças, mulheres e crianças, para a gente não ser sexista, né? De fato, não é possível trabalhar sem uma relação de confiança
e sem que a cultura da empresa e sem que os valores, os propósitos da empresa estejam permeados em todas as pessoas e naquelas, consequentemente, naquelas que vão estar em casa trabalhando, né? Bom, fechada a sessão de perguntas, eu gostaria de deixar novamente o meu e-mail para vocês, e para isso eu vou novamente compartilhar a tela que contém o e-mail, porque de repente só de citar o e-mail pode não ser simples, tem 2 S's no Best in Class, é contato@bestinclassgroup.com. Não utilizem o telefone do nosso escritório, porque nós somos todos sexagenários, estamos todos em home office. Então, utilize esse e-mail de contato, que é o contato@bestinclassgroup.com, e eu, meus colegas, Walter, Paulo, entraremos em contato com vocês rapidamente. Vladimir, obrigado pela ilustre apresentação e esclarecimento. Acho que o pessoal gostou pelos comentários aí no chat e também no Q&A. E aí eu gostaria de novo, em nome do Instituto de Engenharia, as portas sempre abertas para vocês, os sócios e todos os ouvintes aí, para se juntarem a nós aí como associados e tentarmos aí batalhar nessa superação desse momento. A ideia é a gente tentar resgatar dos especialistas como você o conhecimento, algumas informações, sugestões aí pós-crise, para nós estarmos elaborando já uma cartilha e tentar apresentar isso de uma forma à sociedade para somar junto à recuperação aí econômica e de empregos, que está sendo bastante preocupante para todos. Mas a saúde, a segurança e a vida em primeiro lugar, né? O Rezier, infelizmente, Rezier, eu tive que deixar a sua pergunta para depois, e as outras pessoas também quiserem, passem para o Vladimir no e-mail que ele está deixando, ou se quiserem passar depois lá para o Instituto, a gente encaminha para ele também. Um recadinho para vocês, agora à tarde, das 14 às 15, nós vamos ter uma outra palestra, que é os impactos causados pelo Covid-19 nos Estados Unidos. É um colega nosso, o diretor regional de Washington, lá dos Estados Unidos, Cícero Salles, que vai fazer. Então, todos estão convidados também. No final da tarde, nós vamos ter às 18 às 19, uma outra palestra feita pelo Marcelo Gomes, que vai falar sobre compliance. Ele vai, na verdade, repetir a palestra que foi feita há 2-3 semanas atrás, e a divisão vai estar participando. Então, nós estamos fazendo essa iniciativa aqui, tanto com o grupo do Farco, mas também principalmente com as divisões do Instituto de Engenharia, que estão sempre nos apoiando, e estamos tentando ver se a gente consegue trazer essas informações e, de uma forma bem ampla, passar para todos e estarmos discutindo sobre esses temas aí de uma forma mais enfática para tentar ajudar o país à recuperação. Obrigado, pessoal, obrigado pela participação de todos. Um abraço, tenham todos um bom dia.